Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Norte Concursado. Saibam que é um prazer tê-los aqui conosco. Olha só, se você é novo aqui no canal, te peço que você já se inscreva, né? Deixe seu like se você gostar do conteúdo e comenta aqui embaixo, tá bom? Deixa um feedback para nós, tá ok? Parceria aí, eu ajudo você e você me ajuda, tranquilo? Olha só, o nosso tema de hoje é tipologia textual. Esse tópico, galera, ele é presente em prova de concurso, sim, mas geralmente é uma, duas questões. Mas levando em consideração que provas de concurso público geralmente, né, ficam ali em torno de 10 questões de português, uma, duas questões já vão fazer muita diferença na prova. Concorda comigo? Então, o melhor é você saber esse conteúdo. Então, eu te convido a ficar até o final para você aprender bastante sobre isso. Tranquilo? Olha só, nós temos aqui o conceito de tipologia textual, que é justamente os tipos de texto. Tipologia, bem óbvio, né? Tipologia textual quer dizer tipos de texto. E a forma como o texto está apresentado. Você vai pegar uma revista, vai pegar um livro, uma redação, você vai olhar aquele texto e você vai entender que tipo de texto é aquele. Qual é, diante de dois aspectos, você vai ter que entender que tipo de texto. Quais são esses dois aspectos? Qual é a intenção do texto e qual é a intenção predominante no texto? Tranquilo? Qual é a intenção do texto que você está lendo? Você pega uma redação de concurso, uma discursiva. Qual vai ser a intenção dessa discursiva? Não é defender uma opinião diante de um tema? Então, essa é a intenção. É defender uma tese diante de um tema. Aí, dentro dessa intenção, o que mais predomina? Não é a argumentação? Viu? Então, aí você está diante de um tipo de texto. A partir desses dois aspectos, intenção e predominância da intenção. Beleza? Então vamos navegar aqui nos outros tipos de texto, né, para a gente entender como que isso cai em provas de concurso público e inclusive vestibulares e Enem. Vamos lá? Olha só, quais são os tipos de texto, galera? Os tipos de texto são vários, mas nós temos aqui os cinco principais. Os cinco principais. Nós temos o texto narrativo, que é chamado de narração, que tem a intenção de contar uma história, contar um fato. Nós temos o texto descritivo, que é chamado de descrição, que tem a ideia de caracterizar uma situação, uma pessoa, um cenário, qualquer coisa. Tem a ideia de caracterizar, qualificar ou não. Tranquilo? Texto dissertativo. O texto dissertativo, galera, é uma dissertação, tem a intenção de debater um determinado tema, um determinado assunto, e ele se divide em dois. Se o dissertativo for dissertativo com opinião, será chamado de dissertativo argumentativo. Se for dissertativo sem opinião, será chamado de dissertativo expositivo ou dissertativo informativo. Viu? Olha só. Então, também temos, em terceiro lugar, os textos injuntivos, que também chama-se injunção. Tem a ideia de orientar, ordenar, mandar, né? Mesma coisa. Enfim, vai nesse sentido. E nós temos também os textos prescritivos, também chamado de prescrição, que tem ali a intenção de normatizar. Tranquilo? Então vamos mergulhar um pouquinho mais nesses conceitos para a gente continuar aprendendo, não é verdade? Olha só. O texto narrativo. Gente, o texto narrativo, ele, como a gente viu, né, ele tem a ideia de contar. E aí, nós temos alguns elementos para a gente reconhecer esse tipo de texto. O primeiro elemento são os personagens. Nós temos ali os personagens, temos o narrador, os protagonistas, vários personagens. Você vai ver esse tipo de personagem. Aí, um detalhe importante desses personagens é que eles estarão na primeira pessoa, deixa eu mudar a cor aqui, na primeira pessoa ou na terceira pessoa. Mas qual é a primeira pessoa e qual é a terceira pessoa? Galera, primeira pessoa do singular é eu. Então eu estou contando a história a partir do meu ponto de vista,
ou comigo incluído naquela história, ou eu incluído naquela história. Beleza? E a terceira pessoa é nós, terceira pessoa do plural, que é eu e outro, pessoa ou outro grupo, também incluso na história. Tranquilo? Ou perdão, por favor, me perdoe, deixa eu retornar aqui. A terceira pessoa do singular é ele. E a terceira pessoa do plural são eles ou elas, né? Então, recapitulando, primeira pessoa é eu, né? Primeira pessoa do singular, sou eu. Primeira pessoa do plural, nós. Terceira pessoa do singular, ele ou elas. Terceira pessoa do plural, eles ou elas. Tranquilo? Então você vai ver esse tipo de discurso, né? Falando de si mesmo ou falando dos outros dentro da narração. Um segundo elemento é uma ação sequencial. Olha só, uma ação sequencial. Você vai ver, por exemplo, ali alguém falando assim, ó, o cavalo abriu a porteira, olhou para os lados, saiu correndo, empinou e depois voltou. Você está vendo uma sequência de ações. Então, isso é um dos elementos predominantes dentro da narração, uma sequência. Outro detalhe também é dentro de um determinado espaço. Você vai ver uma menção a um determinado espaço, um determinado local, determinada região, determinado cenário. Outro exemplo é tempo. Galera, tem que ter um tempo. Vai ser citado um tempo, seja um tempo cronológico, seja um tempo psicológico. Olha só, os exemplos que nós temos. Nós temos as crônicas, nós temos os contos, as fábulas, biografias, autobiografias, lendas e dentre outros, geralmente com esse sentido de contar, de relatar um fato, uma história. Beleza? Tranquilo? E um exemplo, um detalhe importante também é que há predominância de verbos no pretérito perfeito. Verbos no pretérito perfeito, galera, são ações concluídas. Por exemplo, falado, feito, contado, enfim, ações concluídas no passado. Tranquilo? Próximo tipo de texto é o texto descritivo. Galera, o texto descritivo, ele tem, obviamente, né, a intenção de caracterizar justamente isso. Ele vai caracterizar de forma predominante. E aqui nós temos aqui, ó, ele vai descrever pessoas, lugar, coisas, situações. Por exemplo, um detalhe importante, o tempo não passa na descrição, viu? Você não vai ver uma sequência de ações, não. Vai ser parado. Imagina uma fotografia. Você olha uma fotografia e você vai analisar os detalhes da fotografia. É uma pessoa grande, baixa, gorda, magra, o lugar é bonito, o lugar é feio. Então, você vai analisando os detalhes, as características. Então, isso é uma descrição. E há forte presença de substantivos e adjetivos, justamente, galera, porque característica é um adjetivo. E um adjetivo é a característica de um substantivo. Então, é natural que exista muitos substantivos e muitos adjetivos, beleza? Exemplos: laudos, relatórios, ata, lista de compras. E outro detalhe, né, é que os verbos, eles estão no pretérito imperfeito, não concluído, por exemplo, ele fazia, chorava. Então, não há uma conclusão de ações, há uma ideia de continuação. Há outro exemplo, verbos de ligação, ser, estar e formas nominais. Formas nominais. O verbo no infinitivo, o verbo no gerúndio, o verbo no particípio. Tranquilo? E a última observação é que geralmente esse texto descritivo ele vai estar inserido na narração ou injunção. Viu? E aqui, galera, tem uma observação bem interessante também, é que nós temos, né, principalmente 5 tipos textuais. E esses 5 tipos textuais, quando você pegar um texto, dificilmente você vai ter um texto somente narrativa, somente descritiva, somente expositiva, não. Você vai ter partes de vários tipos de texto, mas vai ter um que vai aparecer mais, vai ser o predominante,
Por isso que o aspecto, para você entender um texto, é justamente o que é mais predominante dentro dele. Ah, o texto tem pedaço de narrativa, tem pedaço de descritiva, mas o que tem mais dentro dele é dissertação argumentativa. Então, ele vai ser classificado como dissertação argumentativa. Tranquilo? Próximo texto aqui, dissertativo. A gente já viu que a intenção dele é debater, e se for com opinião, ele vai ser dissertativo argumentativo. O autor ele se apropria de estratégias argumentativas, ele dá um posicionamento. E por que ele dá esse posicionamento? Porque ele tem a finalidade de convencer o interlocutor, quem está lendo. Tranquilo? Exemplos: dissertação acadêmica, tese editorial de jornal, artigo acadêmico científico, discursiva de concursos. E o texto ele é opinativo, mas ele utiliza-se de forma impessoal. A terceira pessoa é ele, no singular, e eles ou ela no plural. Beleza? Eles ou elas no plural. Tranquilo? Se o texto dissertativo ele for sem opinião, ele vai ser apenas expositivo, também chamado de informativo. E nesse caso, ele vai apresentar determinado saber, né, um determinado tema, um conhecimento de forma organizada, para o interlocutor entender. Quem está lendo vai entender aquele texto, essa é a intenção. Mas ele não apresenta a opinião, porque se ele apresentar a opinião já não é mais expositivo, ele é argumentativo. Beleza? Ele não tem a intenção de convencer quem está lendo. Um exemplo, uma reportagem, um resumo, conferências. Tranquilo? O texto injuntivo. O texto injuntivo, galera, ele tem a ideia de orientar, correto? E a finalidade dele é instruir, orientar, ordenar quem está lendo ou quem está recebendo aquela mensagem. Para que quem está recebendo, lendo essa mensagem, ele realize ou não determinada situação, determinada ação. E a predominância dele aqui, ó, é uma característica bem marcante, é o verbo no imperativo. O verbo no imperativo é verbo que denota ordem, por exemplo. Faça, leia, coma, realize, corra. Então, verbo que vai estar denotando uma certa orientação, uma certa ordem. Exemplo aqui, ó, manual de instruções, receitas culinárias, bulas, regulamentos, editais. Tranquilo? O nosso último texto, que é o texto prescritivo, ele tem a ideia de normatizar. Galera, e aqui é um pouco parecido com o texto injuntivo, mas você vai entender as diferenças aqui agora. Olha só. Esse texto prescritivo ele possui um teor, né, que deve ser seguido à risca. À risca, porque ele tem instruções inquestionáveis. Ele não admite ser questionado, o seu teor que está escrito nele tem que ser obedecido. E por quê? Porque trata-se de uma imposição com natureza coercitiva. Ah, me dá um exemplo. Texto da Constituição Federal, leis, decretos, cláusulas de contratos. Então, galera, esse texto aqui, o prescritivo, ele tem a ideia de normatizar. É geralmente voltado para algum tipo de lei, né? Algum tipo de cláusula. E ele, diferente do injuntivo, que tem a ideia de ordenar, de mandar, de orientar, esse daqui, ele é mais impositivo. Ele não tem a ideia de mandar. Ele manda por si só. Ele não tem a ideia de orientar. Ele tem um texto e esse texto vai ter que ser seguido à risca. Tranquilo? O melhor exemplo são as leis. Esses são os melhores exemplos. Beleza, galera? Esse foi o nosso vídeo sobre tipologia textual. Bem tranquilo, bem simples. Você vai ver essa videoaula, vai entender e partir questões, beleza? Você vai se aprofundar na prática lendo. E toda vez que você lê um texto, você vai buscar se aperfeiçoar entendendo qual é a intenção do texto e qual é a intenção predominante dentro dele, tranquilo? Abraços, lembre-se, se você estudar com foco e determinação, você vai ser aprovado, beleza? Fique com Deus, bons estudos!